Olá, meus maluquinhos! Eu sou a Meg e no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre o livro Uma Chance a Mais, da Ângela Aguiar. Romance, onde nós conhecemos a Helena. Ela é uma jovem que está começando a cursar a faculdade de Direito e ela é um pouquinho estabanada e ela acaba caindo no meio da faculdade, no meio de todo mundo, e as pessoas ficam rindo da cara dela porque ela se estabaca toda no chão. E ela fica morrendo de vergonha e nessa vem um rapaz ajudá-la a se levantar e pegar todas as suas coisas do chão. Ele percebe que ela tá muito machucada, tá com o joelho ralado e tudo mais, e ela tá muito envergonhada porque acabou de cair no primeiro dia de aula dela na faculdade, e então ela prefere ir embora. Ele, como um cavalheiro, acompanha a Helena até em casa e cuida dela e tudo mais. E ele se apresenta como Felipe. Ele também é estudante de Direito e eles começam a conversar e percebem uma paixão muito grande por coisas muito parecidas. E eles começam a se identificar. Eles ficam juntos e começam a namorar e o romance é longo e duradouro. Depois de algum tempo de namoro, Felipe decide fazer uma surpresa para Helena e pedi-lo em casamento. A Helena, sem saber e nem desconfiar desse pedido de casamento, ela fica toda abobalhada e aceita o pedido dele e eles parecem que estão vivendo uma felicidade eterna. Infelizmente, um pouco antes do casamento, alguns meses antes do casamento, o Felipe passa mal na faculdade e é levado às pressas para o hospital, porque ninguém sabe o que aconteceu com ele. Ele do nada desmaiou e não queria acordar mais. Lá, a Helena descobre que infelizmente ele tem uma doença muito grave, que é irreversível, é inoperável e ele está com os dias contados. O médico dá uma sentença de morte pro Felipe. Ele não tem muito tempo de vida e a Helena perde totalmente o chão. Ela não sabe o que fazer porque o Felipe é o amor da vida dela. Ela se encontrou com ele, eles se amam de verdade e se gostam muito. Mas essa notícia desestrutura tudo o que ela imaginou para a vida dela. Ela imaginou que dali a alguns meses iria estar entrando numa igreja para se casar. E vem o médico e diz que talvez isso não vá acontecer do jeito que eles planejaram. Bom, depois desse ocorrido, a Helena ela se fecha totalmente, ela perde o gosto pela vida. Depois que o Felipe parte, depois que ele morre, infelizmente ele morre, não havia solução para o problema que ele tinha, era muito grave. E a Helena começou a sentir como se ela não tivesse direito à felicidade, como se ela nunca mais fosse ser feliz novamente, porque com a morte do Felipe, algo dentro dela morreu também. Ele levou uma parte dela, então ela se formou, ela virou advogada e começou a trabalhar numa empresa renomada e era apenas isso, a vida dela se resumiu após a morte do Felipe, apenas em trabalho. Ela ia, trabalhava, voltava para casa e ficava lá sozinha. Ela começou a afastar os amigos, começou a não querer viver. 5 anos depois da morte do Felipe, ela continua se fechando, se enclausurando. Ela acredita que não haja mais felicidade, nem motivos para ela ser feliz. Mas os amigos dela sempre tentam dar um jeito nessa situação e colocar ela pra cima. E é o aniversário dela. A melhor amiga dela, a Raquel, insiste pra que ela tenha que sair. Não, você tem que comemorar o seu aniversário. Já faz 5 anos que isso aconteceu e você se fechou. Você não morreu junto com ele.
a sua vida continua, então a gente tem que fazer alguma coisa, você tem que reagir. E ela fica meio com o pé atrás, mas com medo de decepcionar a amiga, porque ela percebe que a amiga tá ali tentando resgatá-la, e com medo de decepcionar a melhor amiga dela, que sempre esteve ali por ela, ela decide ir comemorar o aniversário. Bom, os amigos dela decidem ir para um lugar, para uma danceteria, para animar um pouquinho as coisas, e ela vai meio que arrastada. Ela não queria ir, mas ela vai meio que arrastada para não chatear todo mundo. Quando ela estava indo em direção ao banheiro, ela tropeça por cima de um rapaz no meio da pista de dança, e ela é bem estabanada mesmo. E ela percebe que o rapaz está tentando ser um pouco atencioso demais com ela, e ela dá uma patada nele, sai de lá furiosa, ela fica furiosa e decide que vai embora. Só que ela estava num bairro um tanto perigoso, e 2 rapazes bêbados aparecem para atacá-la. Felizmente, o rapaz com quem ela tropeçou na danceteria aparece e salva ela do ataque desses 2 malucos bêbados. Ela acabou se ferindo um pouco e ele decide que vai levá-la em casa, porque não vai deixar ela sozinha depois de ter quase sido atacada por 2 loucos. E ele vai com ela. E esse rapaz é o Igor. Eles começam a conversar e a Helena descobre que ele é recém-chegado na cidade e que ele tá procurando amigos porque ele não conhece ninguém. E ela pensa que, bom, não custa nada ser amiga dele, já que ele me salvou e ele tá sendo super atencioso e tudo mais. E eles começam a conversar e acabam se tornando amigos. Porém, a Helena começa a sentir algo pelo Igor, algo que ela se proibiu sentir nos 5 anos que ela passou de luto. E esse sentimento é bem confuso para ela e ela tem medo do que possa acontecer. E nessa ela começa a fugir dos sentimentos dela por conta de um luto que deixou ela paralisada por muitos anos, e ela simplesmente não sabe mais como viver, como caminhar sem o luto e sem o Felipe, que foi tudo que ela perdeu na vida, e ela se sente muito confusa. Bom, esse é um livro bem curtinho, é super rapidinho e super gostosinho de ler. Ele mostra que, apesar de a gente sempre ter perdas, às vezes irreparáveis, a gente sempre vai sentir as coisas e sempre vai sentir falta daquilo que a gente perdeu ou de alguém que a gente perdeu. Então esse livro mostra que, apesar da gente perder coisas, perder pessoas que a gente ama e ama profundamente, e que essas pessoas levam um pedaço da gente, sempre há algo a mais na vida. A vida continua de alguma forma. Esse livro, ele é muito delicado em se tratando de perdas e de recomeços. Esse livro fala mais de recomeços do que realmente da perda. Existem perdas, a gente sente sim, a gente vai sentir pra vida toda. Mas sempre fica alguma coisa boa mesmo depois da perda. A vida sempre é um recomeço, a gente sempre tem que dar um passo após o outro para conseguir caminhar e para conseguir chegar em algum lugar. A minha nota para esse livro serão 4 estrelas, porque eu achei ele de uma sutileza muito grande. Ele trata de um assunto bem delicado. Eu vou deixar no box de informações todos os links referentes a este livro, onde vocês podem comprar. Vou deixar o link do Scooby para vocês verem a sinopse do livro, para vocês conhecerem mais também a história e se encantarem também com ela. É isso! Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!